Obrigado, travessão. Obrigado, muralha. Obrigado, trave. O Guarani ganhou. Salve, salve, família bugreira. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, hein? Haja coração. Que vitória do Guarani. Guarani 1, Mirassol 0. Né? Os ventos estiveram a favor do Guarani. Graças a Deus. 10 minutos de jogo, levamos bola no travessão. No final do primeiro tempo, fizemos o gol aí com um chute de longe do João Victor, que o Muralha aceitou, né? O Muralha tem fama aí de tomar uns frangos, mas eu não lembro do Muralha ter frangado alguma vez contra o Guarani. Frangou na hora certa, frangou no jogo certo. E no final da partida, aos 48 minutos, Mirassol mete uma bola na trave, que bate na trave, cruza todo o gol e por trás do Pegorari. Ou seja, já pensou se bate nas costas do Pegorari? Aí era gol de empate do Mirassol. Ou seja, deu tudo certo pro Guarani, graças a Deus. Agora a diferença são de 4 pontos para poder sair da zona de rebaixamento. A rodada começou favorável para o Guarani. O Guarani fez a sua parte em casa, ganhou do Mirassol 1-0. Nossos adversários diretos na luta contra o rebaixamento também perderam. Tivemos Novo Horizontino 1, Brusque 0 e Avaí 2, Ituano 0. Então a diferença do Guarani para o Ituano são de 4 pontos. O Ituano é o primeiro time fora da zona. E ainda na rodada vão jogar Chapecoense e CRB, que estão com 26 jogos cada. A Chapecoense tem 28 pontos, vai enfrentar fora de casa o Vila Nova, e o CRB, que tem 26 pontos, vai pegar a Ponte em Alagoas, e aqui até seria interessante um empate, porque a Ponte está com 29 pontos, né? Então é bom colocar aí os dois na briga contra o rebaixamento. Agora eu vou pedir para você aquele favorzão, né? Compartilhe, comente, curta e inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para o maior número possível de torcedores. Posso contar com você? Valeu, hein? Agora vocês vão acompanhar um conteúdo diferente. Áudios do grupo secreto de bugrinos, deixando seus áudios sobre a partida. Tem momentos aí bem engraçados, tensos e no fim, alívio para a torcida bugrina. Então acompanhe esse conteúdo e no final aí deixa a sua opinião sobre a partida, sobre o próprio conteúdo, os áudios, o que você concorda, o que você discorda, e vamos aí para um conteúdo diferente aqui no canal. Valeu? Mirassol, sabendo da fragilidade do Guarani, tá marcando em cima a saída de bola, né, velho? Para não deixar criar mesmo. Você vê como que é foda, né? Os caras não respeitam, meu. 6 minutos, o Guarani não passou do meio campo ainda. 10 minutos de jogo, minha unha já tá assim, ó. Imagina no final do jogo, hein? Tá que eu pariu. É por isso que eu não gosto de 4-4-2. Eu acho que o time tem que jogar atacando, tem que jogar em cima, ofendendo, agredindo. Aí, o Guarani é frágil, porra. Não pode jogar 4-4-2, é frágil, entendeu? Aí tem que atacar, tem que morder, tem que insistir. Aí, ó, é jogo de um time só, o time é frágil. Time frágil não pode jogar com 4-4-2, caralho. É muito frágil, não oferece resistência. Aí, ó, só dá o Mirassol. 4-4-2 é quando se tem qualidade, porra. Vai embora do Guarani, Reinaldo! Ladrão de clube do caralho! Vagabundo! No fim, essa substituição vai dar uma corrigida no time. Esse 4-4-2 aí com 3 volantes não deu certo, não. Um chute no gol aos 40 minutos, jogando em casa. É, pra cair o cu da bunda mesmo, né? Fala a verdade. Fica sentado lá, Reinaldo! Seu vagabundo! Ladrão de clube do caralho! Você nunca me enganou, Reinaldo! Você é grosso! Você é um grosso vagabundo! Rescinde o contrato e vai embora! Ladrão de clube do caralho!
Por isso que eu sempre defendi, mano. Tem que chutar no gol. Chuta no gol, caralho. Tem que chutar no gol, seus filha da puta. Chuta no gol. Se eu sou o Alan Al, chego no vestiário agora e falo, seus filha da puta. Vocês entram ligados na porra do segundo tempo, seus arrombados do caralho. Porque esses caras adoram entrar no segundo tempo parecendo puta. Assim os caras vão dar risada. Falou, presta atenção, hein? Só o básico, presta atenção. Não, que os caras pegam chegando no segundo tempo. Entra parecendo rapariga, parecendo Kenga, caralho. Mano, entra pegando, regaçando, filho. Se você não toma gol nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, porra, já começa a cozinhar o galo, velho. Igual os caras entram que nem puta. Porra do Bueno já começou com a putaria dele de tocar a bola pra trás de novo. Desgraçado, onde ele buscou essa bola, meu? Pelo amor de Deus, velho. O Guarani não consegue dar uma sequência de 3 toques na bola, não consegue criar nada, bicho. Incrível. Puta, como é envolvido com facilidade, meu. Eu não sei se pela televisão é a mesma visão de quem tá no estádio, mas esse Lucas Ramon continua a mesma íngua, hein? Não tira um cruzamento de jogada de linha de fundo, não faz porra nenhuma, só fica jogando atrás, retranqueiro do caralho, jogadorzinho medíocre, velho. Eu não tenho mais unha pra roer, tá carne viva, cara, tá sangrando minhas unhas, cara. Caralho, acaba essa porra logo. A sorte eu acho que mudou de lado, até que enfim, porque eu vi essa bola dentro do gol, hein, meu. Pegou horário, só ficou olhando. Telespectador pegou horário nessa bola na trave aí. Caralho, ganhamos essa porra. Vitória injusta pra caralho. A vitória mais injusta que eu já vi na minha vida. Mas pelo menos os 3 pontos. Tomar no cu. Meu filho, mas não vai pensando que vai ser sempre assim, não. Aquela história, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, não. O Guarani foi dominado o jogo todo, meu. Foi no sofrimento. Entendeu? Se não é aquele frango ali, bicho, o Guarani não ganhava o jogo, não. Hoje foi bem atípico. Vai pensando que todo jogo vai ser assim, os ventos a favor, que não vai, não. Tem que agredir, tem que jogar, tem que dominar o adversário, velho. Parecia que o Mirassol é que tava jogando em casa hoje, mano. Você é louco? Tô nem aí, filho. O importante é que ganhou. Quero ficar no sofrimento e ganhar. Quero que se foda se foi justo, se foi injusta. Que se foda. Já era, rapaziada. Já passou o jogo, filho. Agora é o próximo. Pensa no próximo. Já era. 5 minutos de euforia, acabou.